Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 100 de 180, Auxílios do Invisível, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 100 de 180, Auxílios do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui nós estamos diante do livro Caminho, Verdade e Vida, com o capítulo Auxílios do Invisível. Emmanuel utiliza esta passagem escrita no Atos dos Apóstolos, que foi o ocorrido com Pedro, que diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Emmanuel vai nos explicar melhor esse entendimento da lição.
Diz ele: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Ele está fazendo uma afirmativa que nós estamos sempre esperando que nos venha um auxílio do plano espiritual. E ele diz que não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Isto é, o nome não é importante. Ocorre com diversas intervenções. Ele diz que, na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. Interessante a colocação dele, porque ele diz que a essência deste amparo é o mesmo, só que com nome diferente. E ele ocorre com o nome de proteção dos guias para nós espíritas. Para os católicos, é uma intervenção dos eleitos. E para os protestantes, manifestações do Espírito Santo. Nesta outra parte, ele diz: as denominações apresentam interesse secundário, ou seja, denominação não tem muita relevância. Ele diz que essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Ele diz que é de suma importância que esse elemento vital ocorre nas nossas atividades quando nós somos um crente sincero, ou quando é necessário, quando realmente se faz importante naquele momento. Ele diz que, no entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Ele está dizendo que essa lição ela tem que representar uma lição para todos nós, porque não é simplesmente ficar pedindo todos os dias, todas as horas, a intervenção dos espíritos. É isso que ele vai dizer. Ele está dizendo que, sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Muito interessante isto, porque o anjo adentrou a cadeia, libertou Pedro, e eles saíram os dois juntos da prisão. As portas se abriram, mas num determinado momento, que já tinha passado todo aquele perigo dele ser preso novamente, o anjo deixou ele sozinho para seguir o seu caminho, para que pudesse valorizar a sua iniciativa, porque ele saiu também, ele teve aquela vontade de sair e teve uma parte que lhe toca que foi importante. Emmanuel diz que essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Ele está dizendo que são incontáveis auxílios que a humanidade recebe e nunca falham em diversos tipos de expressões. E isso vem no momento oportuno. Mas ele diz que é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação.
O que seria viciar? Viciar seria qualquer coisa que aconteça conosco, nós ficarmos pedindo aos benfeitores, nosso anjo de guarda, para nos ajudar. Porque é necessário que nós possamos resolver, muitas vezes, as situações para o nosso aprendizado. Por isso que nós pediremos e seremos atendidos somente nas situações que nós não dermos contas de resolver, como foi o caso de Pedro, ele não tinha como resolver. E desta forma, é necessário que, diz Emmanuel, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. Nós temos que estar convictos de que encontramos no mundo para aprender. E não sendo permitido nós reclamarmos dos instrutores a solução dos problemas, que é necessário para a nossa condição de aluno. Veja bem, todas as adversidades que ocorrem em nossas vidas são adversidades para que nós possamos galgar um ponto na nossa evolução. E para isso nós temos que dar o melhor que temos, nós temos que nos esforçar. Mas se precisarmos de um anjo de guarda, de um benfeitor para nos ajudar, nós podemos pedir, mas antes temos que dar o melhor de nós. Assim nós finalizamos esta lição e espero que tenha sido muito boa para você, porque com certeza ela foi e será de suma importância para a minha vida. Fique com Deus.